Bom dia, me chamo Isaías e estamos aqui hoje para apresentar o projeto referente ao trabalho de conclusão de curso do Grupo 1 de Laboratório, que possui como membros André Luiz, Bárbara Cristina, Emanuele Silva, Isaías Samuel, Lívia Neves e Vitória Santos, que possui o seguinte tema: desenvolvimento de copos plásticos biodegradáveis a partir de blendas constituídas de amido de milho e acetato de celulose extraída da casca do arroz. Bom, agora vamos à apresentação. A história do plástico começou com Alexander Parkhurst, que em 1862 descobriu um material orgânico que era derivado da celulose. Ele buscava um material para ser substituto da borracha, que era utilizada em muitos produtos daquela época. Esse material orgânico ficou conhecido como parquesina, que quando é aquecida poderia ser moldada e mantinha a mesma forma quando esfriava. Entretanto, por ter um elevado custo de produção, isso desestimulou muito os investidores daquela época. Em 1869, um tipógrafo americano chamado John Heath, para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, descobriu um material à base de nitrato de celulose que se tornava um filme sólido e flexível, a chamada celuloide, que era formada por uma mistura de fibras de algodão com ácidos. E foi há cerca de mais ou menos 100 anos atrás que Leo Hendrick criou a primeira resina totalmente sintética, que é a baquelita. E para criá-la, Hendrick dedicou-se a desenvolver um aparato que permitia controlar as variações de calor e da pressão na combinação de ácido carbônico com formaldeído. Bom, os plásticos atualmente vêm das resinas derivadas do petróleo e pertencem ao grupo de polímeros, além de ser algo muito abrangente em nosso dia a dia, por conta de sua versatilidade, servindo para estocagem de alimentos, brinquedos e vários outros utensílios. E atualmente é muito evidente que a poluição plástica vem se tornando um problema em todo o mundo, pois além de causar impactos ambientais, também causa impactos sociais. Algumas pesquisas recentes abordam toda a problemática do plástico e estima-se que a cada ano cerca de 100 mil animais marinhos morrem por causa do plástico. Isso porque, no ambiente marinho, o plástico sofre ações do meio, como por exemplo sol, altas temperaturas, diferentes níveis de oxigênio, energia das ondas e presença de fatores abrasivos, como areia, cascalho ou rocha. E a partir disso ele se fragmenta e passa a ter aparência de alimento para muitos animais marinhos, causando a morte deles e interferindo no ciclo reprodutivo de muitas espécies. E também faz a estimativa que no ano de 2050 a produção de plástico chegue a 33 bilhões de toneladas, e então haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. E para amenizar um pouco desses impactos, são propostas matérias-primas de fontes renováveis, como o bagaço da cana-de-açúcar, a casca de arroz, fibra de arroz, casca de camarão, amido de milho, entre outros. E existe uma lei, que é a Lei 17.261, artigo 1, que diz que fica proibido o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores para bebidas e varas de balões de plásticos descartáveis aos clientes de hotéis, restaurantes, bares e padarias, entre outros estabelecimentos. E o artigo 2 está escrito que, em lugar dos produtos de plástico, poderão ser fornecidos outros com a mesma função em materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis, a fim de permitir a reciclagem e impulsionar a transição para uma economia circular. E devido a esse projeto de lei e ao grande impacto social e ambiental que o plástico causa, o objetivo geral do trabalho é o desenvolvimento de um copo plástico alternativo a partir do amido de milho e do acetato de celulose. Esse plástico terá características atóxicas e será obtido a partir de fontes naturais e renováveis, sendo esse capaz de se degradar no meio ambiente, não causando danos ao ecossistema ao qual será destinado, e sendo também economicamente acessível e viável. Olá, eu vou falar sobre os polímeros. Os polímeros nada mais são do que monômeros que juntos, ligados, eles fazem uma formação covalente. Os monômeros, eles são unidades idênticas que podem se ligar com pelo menos dois monômeros. E para esses monômeros se ligarem, ocorre a polimerização, que é o processo de formação de polímeros. Um exemplo de polímero é a proteína, que é composta por várias unidades de aminoácidos. Existem três formas de obter um polímero. Esses são o polímero de adição, que é a maior classe, obtida com a adição de um único monômero. O copolímero,
que são obtidos com a adição de dois monômeros diferentes, e polímeros de condensação, que são obtidos com a adição de dois monômeros substituindo uma molécula de H2O, por exemplo. Eles substituem normalmente uma molécula pequena. Bom, agora eu vou falar sobre as blendas poliméricas. Bom, blendas poliméricas, como definido por Cassou, se caracteriza pela sua composição. Elas se constituem da junção de diferentes polímeros, podendo ocorrer tanto entre polímeros orgânicos quanto entre polímeros inorgânicos. Essa junção se dá através da compatibilidade existente entre esses polímeros. Aqui ao lado nós temos um exemplo de uma blenda polimérica que é constituída do monômero do acrílico em conjunto com o polistireno, que conferiu características de um filme adesivo que é capaz de conduzir elétrons. Bom, falando agora sobre a finalidade das blendas, espera-se que através dessa adição de polímeros se seja capaz de oferecer uma melhoria ou até mesmo uma aquisição de novas características por parte de ambos os compostos que estão sendo atrelados. Bom, essa aquisição tende a ser de configurações mecânicas e elas são superiores às encontradas no polímero quando esses estão separados. Para se promover esta junção, se faz necessária a observação das características que se espera para essa blenda, promovendo assim a escolha dos polímeros que vão corresponder a essas características esperadas. Falando um pouco sobre a questão financeira de blendas poliméricas, ela é muito simples. O custo do desenvolvimento de uma blenda polimérica é muito menor do que o custo da síntese de um novo polímero. Ou seja, para atender às demandas de indústrias, por exemplo, se faz mais viável o desenvolvimento de uma nova blenda do que a síntese de um novo polímero. Falando um pouco agora sobre as caracterizações das blendas, são três as principais. A primeira delas é a categoria das blendas immiscíveis. Elas se caracterizam por, em sua morfologia, possuir separação de fases, além de apresentar fraca adesão entre as fases, resultando em baixas propriedades. Mas para contornar este problema da baixa adesão entre as fases, se usa diversos agentes compatibilizantes para que essas blendas possam ser utilizadas. A segunda classe de blendas são as compatibilizadas. Elas são blendas também immiscíveis, só que elas apresentam propriedades físicas macroscopicamente uniformes. Isso ocorre através da forte interação química entre os polímeros que compõem essa blenda, proporcionando então a forte adesão entre as fases dessa blenda. E as miscíveis, que são blendas poliméricas que apresentam apenas uma fase em sua mistura. Os biopolímeros são polímeros naturais ou copolímeros que são produzidos por seres vivos ou obtidos de matérias-primas que provêm de fontes renováveis. Celulose, amido, quitina, proteínas, ADN e ARN são exemplos de biopolímeros, nos quais as unidades monoméricas são açúcares, aminoácidos e nucleotídeos, que podem ser encontrados desde a estrutura do DNA até muitos produtos usados para a fabricação de embalagens plásticas. Enquanto as fontes fósseis, como o petróleo, podem levar milhares de anos para se formar, as fontes renováveis são chamadas assim por apresentar o ciclo de vida consideravelmente menor. Bom, o uso desses biopolímeros tem crescido devido ao fato de se encaixarem perfeitamente no ramo e no pensamento de sustentabilidade, que, de acordo com a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades, pois os impactos que os processos de extração e refinaria utilizados para a produção de polímero que são provenientes do petróleo causam são muito grandes no meio ambiente, e também por fatos econômicos, como a escassez do petróleo, que acaba resultando em um grande aumento de preço. Agora vamos falar um pouco sobre a celulose, que é um polímero e é o principal polissacarídeo estrutural das plantas. A celulose é constituída por vários monômeros de glicose ligados entre si e é a principal responsável por dar rigidez e firmeza às plantas. Como já mencionado, a celulose tem origem vegetal e se encontra principalmente na parede celular das plantas, que vai garantir essa rigidez. A principal fonte de extração da celulose é a madeira, porém, todo esse processo de extração da madeira demora muito tempo e tem que ter todo um processo, porque é necessário retirar a lignina da madeira para assim formar as fibras de celulose, além de que causam várias problemáticas ambientais, tal como o desmatamento. Porém, a celulose é muito importante no âmbito industrial, porque é a principal precursora da formação do papel. A partir da celulose, pode formar também diversos outros compostos que são muito importantes na indústria, tal como a acetate-celulose, que será mencionada no próximo slide. Falando agora um pouco sobre a acetate-celulose, conforme Botaro, o acetate-celulose é o éster orgânico mais importante produzido a partir da celulose, já que o mais apresenta grande importância comercial.
O mesmo é utilizado largamente nas indústrias têxteis como formador de fios, além de que também é usado nas indústrias de plásticos como formador de fios transparentes e resistentes, assim como também é usado como formador de cápsulas para a indústria farmacêutica. O aceto de celulose apresenta um diferencial que são seus grupos de hidroxilas. Suas características mecânicas e físicas são empregadas diretamente no grau de substituição dessas hidroxilas, como, por exemplo, o triacetato de celulose. Ele apresenta 3 hidroxilas substituídas a partir do seu grupo de acetila, o que garante a ele apenas solubilidade em solventes clorados, em diferença o de acetato de celulose, que apresenta apenas 2 grupos de hidroxilas substituídos, que apresenta um processo de formação e de processamento muito mais fácil e que é solúvel em solventes orgânicos comuns, como acetona, entre outros. Bom dia ou boa tarde, me chamo Emanuele e irei apresentar sobre a casca do arroz, que é de grande importância para a realização do nosso trabalho de conclusão de curso. Bom, um arroz ele é um dos cereais mais produzidos e consumidos pelo mundo inteiro. E o Brasil está entre os 10 maiores produtores mundiais, de acordo com a IBGE. A produção desse arroz ele gera grandes quantidades de resíduos, que posteriormente é a casca do arroz. O acúmulo dessa casca, ela pode gerar grandes problemas ambientais, por conta da sua lenta biodegradação. E é aí que está a grande problemática. No entanto, há 2 maneiras de potencializar essa biodegradação, que também não é nada sustentável, como, por exemplo, a compostagem. No entanto, ela gera grandes quantidades de metano, que contribui para o efeito estufa. E também temos a queima, que gera grandes quantidades de dióxido de carbono e monóxido de carbono, que também contribui para a poluição do ar, impactando o meio ambiente e pondo em risco a saúde pública da população. A sua composição orgânica, que é de grande importância, para o nosso trabalho, é que, de acordo com o gráfico Ferreira, 43,5% é composto de celulose, 22% de hemicelulose, 17,2% de lignina e entre outros como cinzas e nutrientes. Percebemos que a maior parte, desse resíduo é composto de celulose e é aí que está o nosso foco, Então, a finalidade do nosso trabalho é usar essa casca do arroz como matéria-prima para extrair essa celulose e transformar em acetato de celulose para contribuir para a nossa blenda polimérica, de uma maneira muito sustentável. Conforme Bedove, em 2019, o amido é um carboidrato polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. A sua biossíntese ocorre no amiloplasto, organela subcelular especializada a partir da sacarose, e é armazenado intracelularmente no formato de grânulos. Sua extração a nível comercial se dá por cereais como milho, arroz e trigo, tubérculos como a batata e raízes como a mandioca. Segundo Oliveira, 2015, a composição dos grânulos de amido varia conforme a origem botânica, sendo constituídos majoritariamente por amilose e amilopectina, que são homopolímeros da D-glicose e constituem cerca de 97 a 99% do peso do amido seco. Também são encontrados lipídios e proteínas, 0,6%, e elementos variados, até 0,4%. Agora, falando melhor sobre os compostos majoritários, tem-se a amilose, que apresenta massa molar de 10 a quinta a 10 a sexta gramas por mol e grau de polimerização médio entre 324 a 4.920. A molécula de amilose apresenta estrutura linear, onde unidades de glicose são unidas por ligação glicosídica alfa-1,4 e se conforma como hélice. Já a amilopectina apresenta massa molar variando na ordem de 10 a sexta a 10 a nona gramas por mol e grau de polimerização médio entre 8 vezes 10 ao cubo a 13 vezes 10 ao cubo.
A molécula de amilopectina apresenta unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6. As cadeias de amilopectina podem se conformar de três formas, sendo o tipo A formado por ligações glicosídicas alfa-1,4 sem ramificações, o tipo B apresentando ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6 e o tipo C semelhante ao B, porém com terminal redutor. Portanto, cada molécula de amilopectina apresenta apenas uma cadeia do tipo C, e a cristalinidade do amido se deve basicamente à molécula de amilopectina, já que o formato de hélice da amilose dificulta a sua interação regular com outras cadeias. De acordo com Carr, 2007, os grânulos de amido são insolúveis em água fria, porém, devido à amilopectina, retém pequenas quantidades de água, o que causa o inchamento do grânulo. Com o aquecimento, a intensa vibração das moléculas faz com que as ligações de hidrogênio mais fracas sejam rompidas, e assim a água pode interagir melhor com a matriz polimérica, fazendo com que ocorra a destruição da ordem molecular existente, tornando a solução uma pasta viscosa e esbranquiçada, conhecida como amido gelatinizado. Esse processo não ocorre sem a presença de um plastificante, pois a temperatura de decomposição do amido é menor que a sua temperatura de transição vítrea e fusão. O plastificante é uma substância que atua enfraquecendo as interações moleculares existentes, agregando mais mobilidade à cadeia. Os mais utilizados são água e polióis, como o glicerol. Quando o amido está em estado de gel, as cadeias de amilose podem se aproximar e formar novas zonas micelares cristalinas, processo que é conhecido como retrogradação, que vem acompanhado da cinérese, que é a expulsão das moléculas de água. Quando ocorre o aquecimento dos grânulos de amido em quantidade insuficiente de água, ocorre uma fusão dos grânulos. O processamento do amido gelatinizado em máquinas sobre altas temperaturas gera um material amorfo chamado amido termoplástico ou amido desestruturado, que vem sendo muito pesquisado devido à sua alta versatilidade e baixo custo de produção. Agora eu vou falar sobre a biodegradação. Falando de forma simples, a biodegradação é a ação de decomposição de um certo objeto por conta dos micro-organismos. E essa ação pode ocorrer em dois processos. O processo anaeróbico, quer dizer, o processo aeróbico e o processo anaeróbico. No processo aeróbico, o polímero reage com o O2 e o anaeróbico, o polímero recebe a ação de micro-organismos para se decompor, como é mostrado nas equações a seguir. Tratando agora dos nossos objetivos, nosso objetivo geral consiste na produção de um copo biodegradável produzido a partir de uma blenda obtida do aceto de celulose extraído da casca do arroz e do amido comercial. Assim como nossos objetivos específicos englobam principalmente a solução da nossa problemática relacionada à lei de uso contra plásticos não biodegradáveis, assim como a problemática dos plásticos poluentes para o meio ambiente atual. Também consistimos nos nossos objetivos específicos o estudo e revisão das matérias-primas utilizadas, assim como as técnicas, e também, constituído na metodologia, a purificação da casca de arroz de forma efetiva, assim como suas caracterizações, a extração efetiva da aceto de celulose para o uso da nossa blenda, e suas caracterizações também, e a moldagem e construção do copo, assim como nossos testes de caracterização e biodegradabilidade para os mesmos. Bom, antes de produzir o acetato de celulose, que é uma das etapas iniciais para a produção da nossa blenda, precisamos primeiro purificar a casca do arroz, que é um método baseado em Meirelles, e a finalidade dela é remover a lignina, pois essa substância ela confere rigidez à casca, impossibilitando a extração do acetato. O procedimento começará com uma lavagem da casca com água destilada e posteriormente uma filtração.
Logo após, será adicionada uma quantidade suficiente de hidróxido de sódio, como concentração de 1,5 mol por litro, a fim que ela cubra toda a massa presente da amostra. Depois, o sistema será colocado em autoclave a 134 graus Celsius, sob pressão de 2 atm, durante 45 minutos. Após, retirar o sobrenadante. Colocar a casca em refluxo a cada 1 hora, com 3 porções sucessivas de uma mistura de 20% de ácido nítrico e etanol, sendo que a cada hora trocar a mistura e retirar o sobrenadante. Depois disso, iremos lavar a casca com água destilada e depois colocar na estufa a 100 graus Celsius por 2 horas. Passando agora para o teste de caracterização da casca de arroz já produzida, prevê-se que para o teste de teor de umidade, que foi conduzido a partir da norma NREL, começaremos pesando béqueres de 25 ml previamente secos para futura análise, assim como pesando nesses béqueres 1 grama da nossa amostra, que é a casca de arroz, e pesando as mesmas. Após pesagem, essas amostras serão levadas à estufa a 100 graus, a da secagem e peso constante, e por fim serão pesadas novamente. Após toda a parte prática, será realizado o cálculo de teor de umidade, que consiste em M2 menos M3 dividido por M2 menos M1 vezes 100, no qual M1 seria a massa do becker vazio, pesado na primeira etapa, M2 a massa da amostra úmida mais M1, e M3 a amostra seca, que foi realizada depois da secagem na estufa, mais M1 multiplicado por 100 para gerar nossa porcentagem. Passando agora para o nosso segundo teste de caracterização, que consiste no teste de teor de cinzas, procedido por Ayala 2012, prevê-se que começaremos calcinando cadinhos de porcelana já pesados e enumerados de 50 ml, e após a calcinação, pesaremos 1 grama da nossa amostra, que é a casca de arroz, nos mesmos, e depois calcinaremos as cascas já posicionadas nos cadinhos a 800 graus por 2 horas. Após a calcinação, os cadinhos serão transferidos para um dessecador, no qual eles serão pesados, e depois sofrerão outra calcinação de 15 minutos, apenas para avaliação e análise de massa constante. Após essa calcinação, será realizado o seguinte cálculo de teor de cinzas, que é MC menos MA dividido por MB menos MA vezes 100, no qual MA é a massa do caldinho calcinado vazio, MB a massa do cadinho mais a massa da nossa amostra, e MC a massa do cadinho com cinzas, que resultará no final. Passando agora para a obtenção da celulose, cabe dizer que, segundo Frade, a principal fonte de obtenção da celulose é por meio da extração da madeira. Porém, como já dito no slide de revisão bibliográfica da celulose, tal processo de extração é muito demorado e leva a diversas problemáticas ambientais, como o desmatamento. Por isso, ao longo dos anos, vem-se preferido procurar substâncias que tenham celulose dentro de si, para que seja feita a acetilação e esterificação da mesma, principalmente substâncias que sejam resíduos, como a casca de arroz, que é utilizada nesse trabalho. A esterificação, que pode ser tanto homogênea como heterogênea, consiste principalmente na adição de 3 ácidos, tal como o ácido acético glacial, anidrido acético e ácido sulfúrico concentrado, que vão interagir com as cadeias da celulose, promovendo a formação do estado de celulose. A metodologia, que será baseada em Bilher 1976, que é antiga, porém eficiente, prevê-se na pesagem de 1 grama da casca de arroz, assim como a adição das quantidades referentes dos ácidos já mencionados, tal como 9,5 ml de ácido acético glacial, 4,6 ml de anidrido acético e 2,7 ml de ácido sulfúrico concentrado de forma lenta. Após essa adição, o sistema será colocado em agitação por meio de um agitador magnético até que seja vista a homogeneização do mesmo. Após a agitação, o sistema será colocado em repouso por 6 horas e após repouso será adicionado água destilada no mesmo até que se cesse a precipitação. Após a cessagem da precipitação, o sistema será levado à filtração a vácuo e depois lavado com mais água destilada para retirar qualquer acidente de ácido presente e depois será seco em estufa a 45 graus por 6 horas. Bom, agora eu vou falar sobre as caracterizações referentes ao acetato de celulose. A primeira delas é a determinação do grau de substituição por via química. Essa metodologia foi baseada nos testes desenvolvidos por Cerqueira e consiste em, primeiro, na diluição do acetato de celulose em 0,1 gramas em 5 ml de etanol. Logo após, adiciona-se então 5 ml de hidróxido de sódio na concentração de 0,25 mol por litro. Promove-se então um repouso de 24 horas. Logo após esse repouso, adiciona-se 10 ml de ácido clorídrico 0,25 mol por litro, 9
Novamente, se promove um repouso, só que agora de 30 minutos. Promove-se então uma titulação com hidróxido de sódio numa concentração de 0,25 mol por litro, usando como indicador a fenolftaleína. Logo após então se afere os cálculos. Para a aferição dos cálculos são usadas as seguintes equações. A primeira delas é para a determinação da porcentagem de grupo acetila que está contido no acetato de celulose. Após a realização dessa conta, se engloba então o resultado dessa conta na segunda equação, a qual é para a determinação do grau de substituição de acetato de celulose. Agora explicando um pouco o que é grau de substituição. A produção do acetato de celulose se dá através da substituição de grupos hidroxila das unidades de glicose por grupos acetila. Por meio disso, pode-se obter diferentes acetatos com diferentes graus de substituição. O grau de substituição ele é calculado pela média dos grupos acetila que substituíram as unidades de hidroxila. A titulação usada nesse processo, nessa metodologia, é chamada de retrotitulação, que é definida através de um processo a qual o excesso de uma solução que foi usada para promover um consumo do analito é determinado através da utilização de uma segunda solução, também padrão. O segundo teste a ser realizado para a caracterização do acetato de celulose é a microscopia óptica. O teste da metodologia foi baseado nos testes feitos por Valdick. Consiste em, primeiramente, diluir o acetato de celulose na quantidade de 0,1 gramas em 5 ml de álcool. Logo após, então, se adiciona essa solução à lâmina por meio da técnica de esfregaço. Aloca-se essa lâmina na platina do microscópio, logo após se fecha com a presilha. Ajusta-se, então, as lentes objetivas, buscando, assim, uma melhor resolução. Após esse ajuste, observar, então, possíveis mudanças de fase, a orientação das fibras e também a uniformidade dessas fibras. Logo após, então, promover uma análise desses resultados observados por meio de testes qualitativos. Para a elaboração dos copos, foram estipuladas duas relações de proporção entre os componentes das formulações, considerando sólidos, amido e acetato de celulose, e água. Nas formulações 1, 2 e 3 foi utilizada a proporção 40% de sólidos e 60% de água. E nas formulações 4, 5 e 6, 60% de sólidos e 40% de água. Em todas as formulações, a quantidade de glicerol a ser utilizada foi calculada a partir de 1% da quantidade de matriz polimérica, que é o amido. O procedimento para a confecção dos copos será realizado com base nos métodos utilizados por Marengo em 2013, e as quantidades de reagentes utilizadas serão quantidades suficientes para a realização da triplicata de uma formulação. Um becker contendo água será colocado em banho-maria a 70 graus Celsius e serão posteriormente adicionados amido, glicerol e acetato de celulose. A mistura será submetida à agitação manual por 50 minutos. Posteriormente, em moldes revestidos com papel manteiga serão adicionadas 20 gramas da mistura, totalizando 3 moldes. Estes moldes contendo a mistura serão colocados na estufa a 80 graus Celsius por 25 minutos. Posteriormente serão desmoldados e colocados novamente na estufa por 25 minutos a 80 graus Celsius. E o resfriamento dos copos ocorrerá em temperatura ambiente. Na caracterização referente, eu vou falar sobre a espessura, densidade, massa e a capacidade de absorção de água. Quanto à espessura, ela nada mais é do que a grossura do objeto. E para fazer esse teste de espessura, nós vamos utilizar um micrômetro manual. O copo será posicionado no meio do micrômetro e assim será girada as chaves. Quando o aparelho chegar no limite, nós iremos ler as medições e anotar. Vou falar sobre densidade. Para descobrir a densidade do copo, ele será pesado e terá sua massa anotada. Após isso, o copo será colocado numa proveta de 100 ml, 1000 ml com água para que a água da proveta seja deslocada. Após isso, será anotado esse deslocamento para que possa ser feita a fórmula. E assim descobrir a densidade, onde o D é a densidade, M massa e V volume, como mostra no slide. Para a massa, o copo vai ser pesado e os dados serão colocados numa tabela para fazer uma comparação.
No fim, os dados da comparação será anotado. Por fim, eu vou falar sobre a capacidade de absorção de água, ou simplificando, CAA. É o teste que determina o quanto o copo é capaz de absorver de água. E para descobrir isso, o grupo pegará um becker de 100 ml e encherá com água destilada. Depois, diferentes copos serão imergidos por tempos diferentes. Após esse tempo, eles serão secos e serão do excesso d'água. Por fim, eles serão pesados e será comparada a massa dos copos utilizando as notações dos testes anteriores com o atual. Agora, vou explicar como vou fazer o teste de biodegradação. Bem, para o teste de biodegradabilidade, o grupo vai se preparar os copos deixando eles em pedaços para não ter problemas com o custo para fazer eles, e cada pedaço terá sua massa anotada, para que no final possa ser realizados os cálculos para determinar o coeficiente de biodegradabilidade. Para o teste, será utilizado um solo controlado. O solo vai ser colocado em recipientes que não sejam afetados pela terra, e após preparar esse solo, as amostras dos copos serão enterradas e ficarão em repouso por pelo menos 15 dias. Depois desses 15 dias, as amostras vão ser desenterradas e limpas a seco, utilizando um pincel de preferência de cerdas macias para não quebrar ou desgastar as amostras. As amostras serão pesadas novamente e terão suas massas anotadas. E por fim, para descobrir o coeficiente de biodegradabilidade, será utilizado a fórmula apresentada neste slide, onde massa inicial será subtraído pela massa final e depois será dividida pela massa inicial e por fim multiplicada por 100. Esse teste ainda não não temos certeza se ainda vamos utilizar ele. Nós podemos acabar trocando. Depende do nosso tempo. Obrigado. Bom, fizemos um cronograma, tentamos adequar esse cronograma de acordo com a situação atual que estamos vivendo. E a apresentação do projeto, que estava previsto para o mês de julho, que está acontecendo hoje, né? A elaboração do artigo, que começaremos em agosto e vai até o final do ano. E quando começaremos a parte prática, né? Assim, de acordo com o nosso cronograma, pretendemos começar em setembro, né? Com a extração e a caracterização do acetato de celulose, que provavelmente terminaremos em outubro. E os testes de formulação dos copos começaremos em outubro. E a produção dos copos e a sua caracterização, se Deus quiser, começaremos em outubro e terminaremos em novembro. E a apresentação do TCC, né, que isso tá, né, já tá fixo já, uma data fixa, que será em dezembro. E, para finalizar a apresentação do nosso projeto, é muito importante saber o quanto iremos gastar para produzir esse trabalho, né, para produzir ciência. E a gente dividiu em 2 lojas, Americanas e Mercado Livre. No entanto, vale ressaltar que não fizemos pesquisa em lojas físicas por conta da pandemia, ok? Bom, em reagentes, Americanas a gente vai gastar na faixa de R$ 182 e no Mercado Livre R$ 348 aproximadamente. E bom, nas vidrarias a gente não encontrou todas nessas 2 lojas, né, que fizemos a pesquisa. E bom, na Americanas a gente vai gastar na faixa de R$ 152 e no Mercado Livre na faixa de R$ 175. E bom, o valor total calculado, né,
é que na Americana a gente vai gastar aproximadamente R$ 334 e no Mercado Livre R$ 523. Bom, agora as referências que nós utilizamos. Essas são as referências que nós utilizamos para a confecção desse trabalho. Bom, queria agradecer a todos pela atenção, por estarem aqui presentes, e agora eu passo a bola para as professoras.